Como que eu transformei R$ 1.260 investidos no Facebook em 18 mil? O retorno aqui foi de aproximadamente, a cada R$ 1 que eu investi, voltou para mim R$ 14,49. Eu poderia mostrar toda a estrutura que eu utilizei, mas quero ir além. Eu quero de fato que você aprenda o que eu fiz para ter o resultado dentro do Facebook. Eu quero que você destrave, né, no Facebook Ads. E é o seguinte, o objetivo que eu utilizei, né, evidentemente que é o objetivo de vendas. E por que eu utilizei o objetivo de vendas? Porque a minha estratégia era o quê? Fazer venda direta. Então, essa estratégia de venda direta nada mais é do que eu mostrar um anúncio para a pessoa e direcionar ela direto para a minha zona de conversão. Isso que é venda direta. E a minha estratégia ela foi definida justamente considerando várias variáveis do meu cliente. Então eu quero te mostrar a lógica de como que eu cheguei nesse resultado. Porque se eu te mostrar somente o setup da minha campanha, o público que eu utilizei, o criativo, muito provavelmente você não vai ter o mesmo resultado. Por quê? Eu quero que você pense de forma lógica aqui. Se você acredita que é esses hackzinhos que vai te dar o resultado dentro do Facebook, você está enganado e eu quero te mostrar por quê. O meu resultado, né, o resultado do meu cliente, eu trabalho para negócios locais, né, eu atendo negócios locais. Esse resultado que eu te mostrei, ele está diretamente relacionado com diversas variáveis que são únicas. Por que únicas? Porque o produto do meu cliente é único. Mesmo que ele tenha concorrentes, o produto dele se destaca ou é diferente. Quer dizer, existe 3, 4, 5 hamburguerias, por exemplo, mas cada um vai ter um tipo de lanche, né? Todos são hambúrgueres, mas são diferentes, tem a sua identidade, né? Então já começa aí. A qualidade do produto, né? Cada hamburgueria vai ter o seu, cada pizzaria vai ter a sua. E vários negócios que a gente está comentando aqui. O público, né? Talvez você não esteja no mesmo local que o meu cliente está. Talvez você não esteja buscando o mesmo público que o meu cliente está, porque são negócios diferentes. Então, se eu te passar aqui o criativo que eu utilizei, né, a copy que eu utilizei, o público que eu utilizei, não vai fazer sentido. O que eu quero te mostrar é como que você vai chegar no seu melhor público. O que eu quero que você aprenda aqui é você aprender a fazer a coisa acontecer. E não ficar nessa de copiar e colar, porque a maioria das pessoas que pegam esses conteúdos no YouTube e aplicam, raramente elas têm resultado. Algumas poucas têm. Mas as poucas que têm, eu tenho certeza absoluta que elas fizeram assim como alguns dos alunos do nosso treinamento Fórmula Ads fez. Eu recebi uma mensagem e o cara falou assim, cara, eu peguei as estratégias que você mostra lá dentro do Fórmula e usei a inteligência artificial para adaptar para o meu negócio. E, velho, batata. Foi sucesso. Ele começou a ter muito resultado. Por quê? Porque ele adaptou uma das coisas que é mais importantes que você entenda. Todas as ações que a gente toma dentro da plataforma, né, como por exemplo, vou utilizar um objetivo de vendas, vou utilizar uma estratégia de venda direta. Todas essas ações, por trás delas, tem um princípio que está norteando essas ações. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. Então, o princípio número 1 aqui é o princípio de teste. E, cara, testar é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer em tráfego pago. Por quê? Se você entende esse princípio do teste, eu vou te mostrar exatamente a lógica que eu utilizei para chegar nesse resultado. Eu quero que você replique essa lógica, porque é isso que vai fazer você chegar nesse resultado. Eu comecei com a seguinte pergunta: quais são os meios que o meu cliente tem? Então, uma das coisas mais poderosas aqui para você de fato tirar proveito, não só do Facebook Ads, mas de qualquer plataforma de tráfego, é fazer perguntas. Você precisa aprender a fazer perguntas. Então, a primeira coisa que eu me perguntei, quais são os meios de conversão do meu cliente? Essa pergunta me gerou uma resposta. Então, o que eu fiz? Eu fiz perguntas, essas perguntas me levaram a algumas respostas. Presta muita atenção nisso daqui, que isso aqui vai fazer total diferença para você. Pode acreditar. O que acontece? Essas perguntas aqui me geraram essas respostas e essas respostas, elas vão me gerar o quê? O que a gente chama de hipóteses, né? Hipóteses. É com base nessas hipóteses que você vai fazer o levantamento daquilo que funciona. Como assim? Essas perguntas têm que ser estratégicas. Então, por exemplo, uma das perguntas, qual é o meio de conversão do meu cliente? Por que eu perguntei isso? Eu preciso ver a possibilidade dele. Eu cheguei à conclusão que ele poderia atender pelo WhatsApp e pelo cardápio. Eu falei, pelo
WhatsApp, muito provavelmente ele vai ter uma taxa de conversão maior. Então vamos começar por aqui. Então as respostas que eu tive, eu gerei hipóteses em cima delas e eu fui criando planos de ação. Esses planos de ação consideravam a estrutura da minha campanha, o objetivo que eu utilizar, o criativo e a zona de conversão. E aí o que eu fiz? Eu comecei testando, que é um dos princípios aqui fundamentais. Se a gente olhar aqui para a campanha do meu cliente, né, você vai ver que só tem uma única campanha. Esse cliente aqui investe bem pouco. Só que você vai ver que essa é a campanha 12. Tem a campanha 10, a 9, a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, a 2 e a 1. Olha a quantidade de campanhas que eu testei para chegar a uma campanha que me desse o melhor resultado. Isso que eu quero que você entenda. Esse resultado que eu te mostro não é do dia para a noite. Quanto mais hipóteses você levantar e quanto mais rápido você testar essas hipóteses, mais rápido você vai chegar a um modelo, né, a uma estrutura, a uma estratégia que de fato gere resultado para você. E aqui eu vou colocar o período máximo só para a gente ter uma noção. Perceba que eu não precisei gastar muito para chegar em algumas conclusões. Você vai perceber que algumas campanhas aqui eu tive um custo por venda de 43, 14, 24. E a campanha atual eu estou tendo um custo por resultado, né? Um custo por venda de 4,92. A gente está rodando pouquíssimo tempo essa campanha. Então, uma vez que eu levanto hipóteses, essas hipóteses vão gerar em mim plano de ação. Ou seja, esses planos de ação é justamente para eu começar a testar e ver o que vai funcionar mais para mim. E aqui, cara, eu tô falando de várias variáveis. Você vai testar criativo, você vai testar público, você vai testar zona de conversão. Você vai testar tudo que é possível dentro da plataforma. Mas aí tem uma parada que acaba impactando a maioria das pessoas a utilizar ou o Facebook Ads ou qualquer outra plataforma. O que é? O medo. O medo de perder dinheiro. E esse medo de perder dinheiro ele é natural porque ele vem de um lugar de falta de segurança. Então, quando você está inseguro, o que você pode fazer com aquilo que você está nas mãos, é natural que você sinta medo. E qual que é o problema? Esse medo é potencializado quando a gente está falando de algo aqui que o ser humano valoriza demais, que é o dinheiro. Então, quando o dinheiro está em jogo, e para você fazer tráfego pago, você tem que colocar o dinheiro em jogo, ou esse medo é potencializado. E, cara, com medo, você não faz nada. O que acontece? Vê se não é assim que acontece com você. Você vê um vídeo e você gosta daqueles vídeos que o cara mostra o copia e cola, você copia e cola e não dá resultado. Você gasta o mínimo possível, você não entende quando, de fato, aquela campanha tem que ser morta ou não, porque não é porque não teve resultado que ela tem que ser morta. Existe o segundo princípio que eu vou falar aqui com você, mas antes da gente seguir aqui pro princípio, né, acabei esquecendo de se inscreva no canal. Eu recomendo que você se inscreva para você aprender tráfego pago de verdade. Aqui tem vídeos que são mais profundos como esse, tem vídeos práticos ensinando a como subir campanhas. Então, se você quer aprender, cara, já clica aqui em se inscrever para você não se esquecer de se inscrever. Porque você acaba esquecendo, né? Se você não gostar do conteúdo depois e tal, você pode se inscrever, não tem problema nenhum. A ideia aqui é esse medo, né, que você sente é por uma falta de capacidade. Se você domina o que você está fazendo, você não tem esse medo. Então, quando a gente olha para a nossa campanha, a gente observa que métricas, essas métricas, elas precisam estar de acordo com um planejamento e um mapeamento. Como assim? A pergunta que se faz é quando eu sei que minha campanha deve ser morta, ou seja, deve ser desativada. Essa pergunta aqui, ó, é uma pergunta importante, porque não é porque ela não teve resultado nos 3 primeiros dias que você deve desativar ela. Ela precisa estar de acordo com o seu mapeamento. E o mapeamento, só para você entender, nada mais é do que você pegar aqui mais ou menos o seu funil e aí você vai entender isso aqui de forma bem simples. Vamos supor que a minha estratégia é venda direta, certo? Se é venda direta, eu sei que aqui eu vou ter a impressão do meu anúncio e aqui, ó, no final, eu vou ter a minha ação. A minha ação é o quê? É a pessoa comprar, certo? Então, vamos imaginar que na minha estrutura, eu tenho um anúncio. O anúncio, ele vai levar a pessoa para onde? Para minha zona de conversão. Então, perceba, o meu funil
de anúncio é simples. Do meu anúncio, vai para a zona de conversão, da zona de conversão, a pessoa pode comprar. Então, eu só preciso mapear, primeiro, o meu CPM. O meu CPM é o quê? O quanto que eu estou pagando por 1.000 impressões. Para imprimir 1.000 anúncios, quanto que eu pago? Vamos supor que eu estou pagando R$10. Se eu pago R$10 para 1.000 anúncios e eu tenho uma taxa de conversão aqui de 10%, eu preciso saber quantas pessoas chegam aqui na página. Então, se eu tenho o CTR aqui, ó, que mede o meu percentual de clique no meu anúncio, vamos supor que é 10% também, significa que a cada R$10 investido na minha campanha, com CTR de 10%, eu vou ter 100 pessoas que clicam no meu anúncio. Só que do clique para visualização de página, existe uma perda aqui natural, tá? Que é pelo carregamento da página aqui da zona de conversão. Então, vamos supor de 100 cliques que eu tive, vamos supor que 70% das pessoas, de fato, chegam à minha página. Ou seja, de 100 cliques, eu vou ter 70 pessoas visualizando minha zona de conversão. Se 70 pessoas estão visualizando minha zona de conversão, eu tenho uma taxa de 10%, eu vou ter 7 vendas. Então, a cada R$10 investido, eu sei que eu vou ter 7 pessoas ou 7 vendas. Se eu pegar R$10 dividido por 7, eu vou ter o meu CAC, que é o meu custo por resultado. Então, por exemplo, R$10 dividido por 7, eu vou ter 1,43. Então, eu vou ter 1,43. A cada 1,43 investidos, eu vou ter uma venda. Isso daqui é um mapeamento que você faz para você ter uma noção de quando você deve parar a sua campanha. Então, por exemplo, vamos supor que você não alcançou 1.000 pessoas ainda. E vamos supor que para fazer uma venda, você precisa alcançar 1.000 pessoas. Então, essa é uma métrica extremamente básica que você desconsidera. E você para a campanha antes do tempo. Antes dela aprender, antes dela de entregar de fato para você algum tipo de resultado, algum tipo de feedback. Então, essa pergunta, ela é fundamental. E você só consegue responder ela com conhecimento. Por que eu estou falando isso daqui? Eu recebi um direct de um rapaz falando assim: cara, vi seu vídeo no YouTube, gostei pra caramba, parabéns e tal, não sei o que. Cara, deixa eu falar, você consegue me ajudar a subir uma campanha sem me vender absolutamente nada? Cara, eu não respondi essa pessoa porque dentro desse canal ele encontra vários vídeos explicando passo a passo como que sobe uma campanha dentro do Facebook. Ele tem o site do próprio Facebook ensinando como se sobe campanhas. Ele tem outros canais no YouTube ensinando como sobe campanhas. Ele tem cursos extremamente bons e acessíveis ensinando não só a subir campanhas, mas como pode ter resultado utilizando o Facebook Ads, como por exemplo o Fórmula Ads, que é o nosso treinamento. Só que esse tipo de pessoa não está disposta a investir tempo, dinheiro ou esforço para aprender. Ela quer que uma pessoa que dedicou tempo e esforço para aprender disponibilize o tempo dela para ajudar ela. Ajudar ela o quê? Ajudar outra alguém? Não. Ajudar ela a vender e fazer dinheiro. Então, o que eu quero implementar na sua cabeça? Cara, não tenha essa mentalidade pela facilidade. Aprenda. E essa aula aqui é justamente para ensinar e motivar você a aprender de fato, utilizando 2 princípios, como que você pode ter resultado no Facebook Ads. Agora, evidentemente que se você não conhece as possibilidades que a plataforma oferece, como que você vai saber quais são as chances ou como que você pode utilizar a plataforma para tirar proveito? Eu já dei esse exemplo aqui. Se você tem um puta computador na mão e tem 2 pessoas, a pessoa A e a B. A pessoa A, ela conhece o computador de cabo a rabo. E a pessoa B não. Eles têm o mesmo problema na mão. A pessoa A leva 5 minutos para resolver o problema e a pessoa B passa, 4 horas para resolver o mesmo problema. Por quê? A pessoa A, ela conhecia as ferramentas e a possibilidade que o computador dava para ela. A B não. Então, você não consegue pensar de forma clara quais são as soluções possíveis dentro da ferramenta que você tem se você não conhece a ferramenta. Então, conhecer a ferramenta é importante. E quando você conhece a ferramenta, você passa a ter menos insegurança, né? Evidentemente que às vezes você tem um certo conhecimento na plataforma e mesmo assim você tem uma certa insegurança. Mas por quê? Porque você não teve resultado ainda, né? Mas o resultado é consequência do conhecimento. Então eu quero incentivar você aqui a aprender de fato, a investir no que realmente importa. Você quer investir, R$6 na plataforma, R$10 na plataforma. Cara, começa investindo em você, começa aprendendo como funciona a plataforma. A mentalidade hoje das pessoas é diferente. Elas querem fazer dinheiro primeiro para depois investir nelas.
mas o processo é totalmente inverso. Quando você perceber isso, você vai começar a ter resultados reais, porque você vai perceber que investindo em você está investindo nos resultados futuros, porque você aprende de fato a fazer as coisas. E você precisa sim investimento de tempo e dinheiro e esforço. Às vezes, você não precisa nem investir dinheiro, né? Os cursos, né, oferecidos, alguns aí são realmente ruins, mas tem cursos bons, cara, e acessíveis. Só que a mentalidade de escassez impede com que vocês acessem um conhecimento que pode ajudar vocês de fato, né? Por exemplo, tem muito conteúdo aqui no YouTube, por exemplo, como esse, que é um conteúdo muito mais aprofundado, mas por não estar mostrando a tela lá, o gerenciador, cara, vocês ficam loucos e vocês saem do vídeo. E é esse comportamento que acaba dificultando a chegada de vocês no resultado mesmo. Porque vocês não têm mais paciência de ver um conteúdo de verdade. Você quer ver o conteúdo copia e cola. Aquele que mostra resultados extraordinários, mas não te explica a lógica por trás deles. Então você tem dois caminhos. Você pode ir por esse caminho mais fácil, onde você vai bater muita cabeça e vai frustrar e vai perder dinheiro. Ou você pode aprender a ferramenta de fato, entender que o maior ativo que você tem é você mesmo e que você precisa aprender as coisas. E para aprender as coisas precisa de esforço. Então, uma vez que você descobrir, né? E aí eu quero valorizar quem ficou até aqui, trazendo outro princípio, e no final do vídeo eu quero trazer para você um convite especial para uma aula exclusiva e totalmente gratuita para você aprender ainda mais sobre tráfego pago. Depois que você descobrir o melhor caminho, a melhor estratégia e tudo mais, tem um outro princípio que vai guiar você. Quando você descobre o melhor caminho, você começa a ter resultados como esse, né? E aqui, cara, eu estou utilizando o segundo princípio agora, que eu vou apontar para vocês. Então, o segundo princípio, depois que você descobre o melhor caminho para sua campanha, é o princípio de melhoria contínua. Esse princípio de melhoria contínua a gente chama também de ajustes ou otimizações. Então, quem já acompanha, né, conteúdo relacionado a tráfego pago e tudo mais, vai se familiarizar aqui com ajustes e otimizações, que nada mais do que melhoria contínua. Então, a melhoria contínua, ela também se baseia no princípio 1. Então, ó, eu levantei hipóteses, vamos supor que dessas hipóteses, né, esse conjunto aqui, ó, esse conjunto de resposta com esse e com esse, formou aqui a minha estratégia campeã. O que você vai fazer? Depois que você descobriu essa estratégia campeã, você vai utilizar esse princípio de teste aqui também. Para quê? Para fazer as otimizações. E o que são as otimizações? Nada mais é do que você pegar essa estratégia campeã e começar a testar variáveis. É o afinamento que a gente chama, né? E desses ajustes não significa que todos vão funcionar. São ajustes. Você levanta hipóteses de melhoria para essa campanha. Então, talvez o ajuste 1 não funcione, o 2 também não funcione, mas o 3 funcionou. Você para por aqui? Não, a melhoria é contínua. Então, uma vez que você encontra uma versão melhor do melhor, então aqui, ó, esse daqui foi o campeão. Só que você achou uma versão A.1 melhor do que a A. Você não para por aqui. Você continua testando outras variáveis. E quando eu estou falando variáveis, para você entender, é todas as possibilidades que a plataforma oferece. Tanto de criativos, de comunicação, de CTA, de público, de estratégia, de segmentação, não importa. Todas as variáveis que a plataforma possibilita, você vai testar. Então, vamos supor que depois de 2, 3 testes, você chega em um ajuste fino que também foi melhor do que o A e o A1. Agora, esse ajuste ele está melhor do que os 2 anteriores. Então, assim, você vai melhorando a sua campanha. O tempo acontece mais ou menos isso daqui, ó. Se a gente fizer um gráfico, onde aqui é o tempo e aqui é a lucratividade da sua campanha, ela vai acontecer aqui, assim, ó. A sua lucratividade é baixa com o tempo, né? O tempo vai aumentando e com esses ajustes que você vai propiciando, ela vai aumentando. Então, quanto mais tempo você vai passando nessa melhoria contínua, o seu faturamento ele vai crescendo com o tempo. Por isso que a gente diz que para você ter resultado, não adianta você anunciar um mês e parar. Porque se você anuncia um mês, talvez você chegou nesse resultado aqui. Só que se você continua ajustando
fazendo ajuste fino na sua campanha, entendendo o que você está fazendo, sem se precipitar, você vai aumentando seu faturamento com o tempo. Então passa 2, 3 meses e você está chegando num resultado muito bom. Então uma vez que você descobre o melhor caminho, a melhor campanha, você não para por aí, como eu te expliquei. Você vai fazendo os ajustes finos, as otimizações. E isso vai te gerando resultados cada vez maiores. Eu vou clicar na minha campanha. A minha campanha leva para o meu conjunto. Então você vai perceber que no meu conjunto tem 3, só que um está desativado. Então tem o público que eu estou trabalhando aqui, que é aquela ultra segmentação. E aqui que eu fiz? Eu estou usando essa ultra segmentação com Advantage aqui em cima. Inclusive, deixa eu colocar esse mês para você ver que os dois estão gastando, tá? E os dois estão tendo resultados aqui diferentes. E cada conjunto desse, vou clicar nesse conjunto A aqui primeiro. Você vai ver que tem 4 anúncios, aqui, como eu falei para você. Então a estrutura aqui, que eu acabei de te mostrar, é uma estrutura de 1, 2, 4. O Meta, ele indica que você utilize no máximo 5 criativos para cada conjunto de anúncio, no máximo. Mas isso não é uma regra, você pode utilizar menos. Vai depender muito do teste que você está fazendo. Agora é o seguinte, no final desse vídeo, como eu falei para você, a gente quer fazer um convite para você. A gente preparou uma super aula mesmo, nível de curso. Só que essa aula não está disponível para todo mundo. Ela está disponível de forma gratuita, mas está disponível somente para aquelas pessoas que querem aprender de fato. Então, se você que ficou até o final, você vai receber essa recompensa, né, de assistir uma aula profunda, cheia de conteúdo denso que você vai estudar. Porque se você ficou até o final, você merece esse tipo de aula. Essa aula, ela está disponibilizada somente para quem tem o link de acesso. E onde está esse link de acesso? Vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas aqueles que não tiveram até o final, com certeza não vai ter acesso a essa aula. Então, aproveita, eu não sei até quanto tempo a gente vai deixar essa aula no ar, mas enquanto ela está no ar, eu sugiro que você assista. É uma super aula mesmo, tá? Então, clica aqui na descrição do vídeo e já assiste essa aula. Inclusive, vou pedir para que você deixe no comentário, né, o que você achou dessa aula, se você gostou, e também dê dicas aí de que tipos de aulas você gostaria de ver nesse canal. Se você não me segue lá no Instagram, Alex Lopes CK. Beleza? Tamo junto, gente.